Gente, no dia 17 do mês passado, o Cidade Alerta aqui do PESCOM Alagoas deu em primeira mão um incêndio em uma casa no município de Rio Largo. Olha só as imagens aí, ó. Nós mostramos inclusive o trabalho do Corpo de Bombeiros, né? O fato é que o corpo de uma mulher foi encontrado dentro da casa incendiada. Ela foi identificada como Cícera Oliveira, de 53 anos. E esse caso agora tem uma reviravolta chocante. E é por isso que, a partir de agora, a gente recebe aqui em nossos estúdios o delegado Lucimério Campos, que é o responsável exatamente pelo andamento dessas investigações. Delegado, seja bem-vindo ao Balanço Geral. O senhor se surpreendeu com o fato de que o sobrinho estaria envolvido diretamente nesse crime, nesse incêndio? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que assistem ao Balanço Geral. É uma satisfação primeiro estar aqui. Pena aqui para trazer um desfecho trágico para uma situação que já foi trágica, né? É verdade. Fiquei surpreso porque já estávamos investigando a situação, pois fomos procurados pela família e amigos da família. É uma família tradicional de Rio Largo, de pessoas trabalhadoras que trabalham com feira. Então, a própria sociedade de Rio Largo está muito abalada com essa morte. Já estava pelo fato de pensar que a senhora Cícera tivesse sido morta no incêndio. Mas a família nos procurou narrando que suspeitava de que o incêndio fosse criminoso. E daí nós começamos a investigação, destacamos logo... Mas eles desconfiavam de quê, delegado, inicialmente? A princípio não desconfiavam. Quando viram fogo, acharam que foi realmente algum acidente que provocou o incêndio. Mas alguns amigos da família checaram uma câmera de segurança e viram uma pessoa passando em direção à casa. E eles acharam estranho aquela pessoa que aparentemente entrava na casa por uma das imagens. Uhum. Então eles mostraram isso à família, a família procurou já com uma suspeita de uma pessoa e nos passou esse nome e essa imagem. Então a equipe de investigação... Foi o fio condutor para que vocês Exatamente. Pudessem chegar ao sobrinho. Aí a equipe de investigação da delegacia, que fez um trabalho excelente, diga-se de passagem, os policiais estão de parabéns, se dedicaram, a família ficou muito em cima, cobrando, porque queria um resultado para isso. Foi identificado o sobrinho da vítima, o sobrinho legítimo, ele é filho do irmão dela, que é vivo ainda, inclusive é um cadeirante, ele até é cuidador desse pai. E a família relatou também que o ano passado, em novembro, dezembro, tinha dado por falta de quase R$5 mil. Eles, como eu falei, são feirantes e por conta disso manejam muito dinheiro que está sempre dentro de casa. Sim. E aí eles tinham suspeitado, mas não sabiam a quem atribuir. Inclusive não chegaram a fazer nenhum registro do boletim de ocorrência porque não sabiam a quem atribuir e ficaram no prejuízo. Bom, o fato é que vocês chamaram o sobrinho, né? Ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. E chegando lá, ele confessou. Isso, aí há uma semana já investigando, pedindo algumas medidas judiciais. E ontem o Serviço de Inteligência da Delegacia de Homicídios de Rio Largo recebeu uma informação que a gente precisou checá-la, porque não estava programado para ontem ele ser ouvido. Uhum. Recebemos duas informações. Uma de que pertences da senhora Cícera, da dona Cícera Oliveira, estava sendo utilizado. E aí nós fomos checar essa informação e, paralela a essa informação, também percebemos que na sexta-feira, último agora, o suspeito ele havia ido à delegacia para fazer um boletim de ocorrência dizendo que estava sendo caluniado falsamente de ser o autor, porque começou a se espalhar na rede social que ele era suspeito e chegaram a fazer algumas montagens com fotos dele na rede social e ele, para ludibriar e se livrar do problema, induziu a sua própria advogada a ir com ele à delegacia fazer esse boletim de ocorrência. Então, diante dessas informações e sabendo que existiam pertences dela sendo utilizadas, nós juntamos e fomos até a pessoa que estava com o pertence, localizamos ela disse a quem tinha adquirido e nós levamos ela para a delegacia e o intimamos para comparecer. Ele, como já tinha feito um boletim alegando que não tinha sido ele, foi espontaneamente e lá manteve a negativa de que tivesse participado. Ocorre que ele não sabia que nós tínhamos feito uma linha do tempo de imagens, que inclusive já até divulgamos para a imprensa, sem divulgar a figura dele, porque nós não podemos mais. Fizemos uma linha do tempo de várias imagens que conseguimos e mostramos as evidências a ele. E diante disso ele se diz arrependido, começou a chorar e resolveu contar os detalhes desse crime macabro. Como é que foi a dinâmica disso? Ele foi flagrado pela tia exatamente furtando esse dinheiro em casa e aí foi onde tudo começou? Isso. Ele foi à casa, ele alega que foi Rio Largo fazer um serviço, ele trabalha fazendo bicos
pedreiro, de eletricista, e ele alega que foi a Rio Largo fazer esse serviço e ia passar na casa da tia, já tinha retirado. Ele confessa o furto anterior dos quase 5 mil reais. E aí ele disse que resolveu ir lá e ele tinha uma chave que provavelmente ele não informou como ele conseguiu essa chave, ele deve ter conseguido fazer essa chave e ele acessou a casa porque ele sabia que naquela hora a dona Cícera é uma comerciante e estava numa loja que ela tem em Rio Largo e o marido dela e o filho estavam no interior numa feira em Atalaia, trabalhando. Perfeito. Então ele imaginava que a casa estava vazia. Ocorre que quando ele entrou, segundo ele, os cachorros começaram a latir, não sei se ela acabou indo em casa, ocorre que ela surpreendeu ele tentando cometer o furto, porque ele estava tentando arrombar um cofre que a família já tinha comprado para evitar esse sumiço de dinheiro. Perfeito. E aí, quando ele foi surpreendido, eles entraram em discussão, ela começou a acusar ele de que ele tinha cometido furtos, então ele disse que resolveu asfixiá-la. E aí é uma senhora de 53 anos, ele é uma pessoa de 40 anos, forte, um homem contra uma mulher, e infelizmente ele asfixiou ela, como ele disse, ela apagou, ele arrastou ela para um dos cômodos, para um dos quartos, e colocou fogo num sofá da sala. E aí ele disse que o fogo se alastrou ao ponto de queimar a casa onde ela foi deixada, é a casa da filha dela, que é conjugada à casa dela. São duas casas que se comunicam pelo quintal, pois não tem muro. Então, quando ele ateou fogo ao sofá, se alastrou. Ocorre que a perícia já esteve lá por mais de uma vez e nós já estamos com contato, estamos só aguardando o laudo. A perícia disse que tem outros focos de incêndio criminoso na casa. Eu acredito que ele também botou em outro canto. Ele fala que pode ter causado vários pontos de incêndio na casa, não é isso? Ateado em vários pontos. Aí o fogo se alastrou, destruiu tudo que a família tinha, inclusive 2 carros que estavam na garagem. Então, olha aí a destruição, né? Olha a maneira como a casa ficou, né? As imagens falam por si só, né? É dona Cícera. Agora, nessa esganadura, delegado, ele sabe dizer se ali ela faleceu ou ela simplesmente desmaiou e foi colocada na cama, no quarto? Tiago, esse é um dos quesitos que nós estamos fazendo a perícia do IML. A gente espera que os médicos possam responder essa pergunta, porque nós não sabemos ainda se ela morreu no momento da asfixia. Sim. Ou se ela morreu depois carbonizada. E dependendo da situação em que o corpo se encontra, ela ficou bem carbonizado, o corpo dela, sim. né? Então, a gente está aguardando o laudo do IML, assim como estamos aguardando o laudo do Instituto de Criminalística, que foi mais de uma vez lá, o pessoal do Bombeiro também. Os órgãos trabalharam com afinco para dar uma resposta a isso, se era criminoso, se não era. Esse desfecho dessa confissão vai ajudar um pouco, porque vai ajudar a entender a dinâmica, né? Depois que ele confessou, como é que ele reagiu? Ele se diz arrependido, chorou lá, disse que não tinha falado para ninguém, que estava com esse peso nas costas até então. Mas, assim, essa questão de arrependimento é pessoal, né? Eu não avalio isso. Eu apenas tomei o depoimento dele, ele realmente chorou na delegacia, sabe que vai responder a um crime gravíssimo, porque nós estamos tratando aqui de um latrocínio, de um incêndio, que é um crime próprio, que são 2 crimes aí que são mais... Só desses 2 crimes as penas somadas são 36 anos, e ele ainda vai responder pelo furto do dinheiro anterior e ainda pela falsa comunicação de crime na delegacia na sexta-feira, pensando em desnortear o trabalho policial, que ele não conseguiu. Para finalizar, como é que a família reagiu com a confirmação, com a confissão? A gente conseguiu fechar esse caso ontem, volta de 6 horas, porque foi um dia todo trabalhando nele e ainda não consegui contato eu pessoalmente com a família, mas eu incumbi o chefe de operações da delegacia de fazer isso. A família está agradecida, mas a família já desconfiava, né, por conta das imagens, mas confirmar e ver ele confessar ainda é mais chocante. Uma coisa é desconfiar, outra coisa é você ter a certeza. Então, né? A família está agradecida do trabalho da Polícia Civil, mas bastante abalada. A família está até sem roupa para vestir, tem que comprar roupa, porque tudo que tinha foi destruído. E pior, perdeu uma mãe, uma esposa, uma avó. Ele permanece preso aonde? Nós não efetuamos a prisão dele, porque, como eu disse, o desfecho ontem foi inesperado. Nós não íamos fazer essa, a gente estava aguardando o pedido de prisão dele. Perfeito. E não conseguimos, mas ele já se colocou à disposição com a advogada que assim que o mandado sair, o Ministério Público já deu um parecer favorável, a juíza de Rio Largo está apreciando, assim que sair ele vai se apresentar. Perfeito. Delegado, olha, parabéns pelo trabalho, né? É um trabalho minucioso, investigativo e que chegou nessa conclusão, lamentavelmente, né? Esse crime chocante, mais um crime chocante. Cidadão que vai para furtar e acaba cometendo essa barbaridade. É um crime que chocou não só a nós aqui no Balanço, mas o estado inteiro numa situação como essa. Quero dar parabéns à sua equipe, a você, pelo esse trabalho e dizer que estamos aí sempre nessa parceria, sempre que precisar, viu?
Nós agradecemos a cobertura que vocês fizeram desde o começo do caso. É importante essa divulgação porque a sociedade precisa ser informada do trabalho da polícia. Os crimes precisam ser investigados, a Polícia Civil está para fazer isso. Em Rio Largo nós temos nos dedicado bastante a reduzir essa sensação de criminalidade da cidade, de impunidade. A imprensa sempre como uma parceira. Eu gostaria até aqui de fazer um registro especial para o trabalho da própria população, dos amigos da família que ajudaram a investigação, mesmo com receio, né, porque você fica com receio, e também os policiais civis da Delegacia de Homicídio de Rio Largo, que foram dedicados ao caso e vestiram ali aquela, como são a todos, esses foram bastante... Perfeito. E a gente quer avisar o seguinte, essa linha do tempo, né, que foi montada pela própria polícia, com as imagens do circuito de segurança, nós vamos mostrar daqui a pouquinho, né, nós vamos voltar nesse caso e vamos mostrar toda essa linha do tempo no qual a polícia conseguiu desvendar aí com esse desfecho trágico da morte de Dona Cícera, tá bom? Delegado, mais uma vez, muito obrigado, viu? Satisfação conhecê-lo, obrigado. Grande abraço. Vamos voltar a falar do caso do incêndio em Rio Largo. A polícia tem evidências do incêndio ter sido de fato praticado pelo próprio sobrinho da senhora Cícera Oliveira, motivado pela intenção de ocultar a tentativa de furto que o autor vinha cometendo contra a própria família. Nós vamos acompanhar a partir de agora as imagens que foram liberadas pela Delegacia de Homicídio de Rio Largo e que trata exatamente desta linha do tempo, né? A prisão do investigado foi de fato solicitada aí pelo próprio Ministério Público. Olha só, as imagens aí, a Delegacia de Homicídio de Rio Largo, tá? A gente tem aí, ó, esse seria o suspeito conversa com uma pessoa, tá? Eles estão conversando, a linha do tempo, aí ele segue, né? Suspeito é visto saindo do estacionamento em direção ao local do crime, esse de camisa vermelha e boné. E aí conseguiram rastrear. Aí, ó, o suspeito vai em direção à rua da vítima pela primeira vez. Segue a imagem, segue a sequência. O suspeito entra na casa da vítima com o objeto na mão esquerda e permanece cerca de 1 minuto dentro da casa. O suspeito sai da casa da vítima, olha a linha do tempo que a polícia conseguiu fazer, hein? A sequência exata. E continua as imagens, a linha do tempo. O suspeito agora vai sair da rua da vítima. Olha a sequência, isso é primordial para a investigação, hein? E segue com as imagens das câmeras de segurança. Ele volta exatamente para o supermercado onde ele estava inicialmente, onde ele passou. Volta à cena do crime. Imagens liberadas, concedidas pela própria polícia, viu? A linha do tempo. O suspeito vai em direção à Rua da Verdura, lá em Rio Largo. O suspeito continua em direção à Rua da Verdura, tudo isso na sequência. As imagens são agora, o suspeito vai em direção ao caminhão estacionado. As imagens são colocadas em alta velocidade, né, para ganhar tempo. Retorna e entra na casa da vítima pela segunda vez. Saindo agora da vítima, da residência da vítima. Olha a sequência. Passa em frente ao supermercado em direção. E aí começa a sair fumaça da residência, depois de tudo isso, né? E ele continua. Retorna ao estacionamento onde estava inicialmente, onde tudo começou. E aí agora as pessoas começam a identificar o sinal de fumaça, né, exatamente na residência aqui, ó, onde já tem esse ponto que já está aqui, ó, determinado aqui a fumaça. Olha, isto pegou de fato o cidadão, né, de surpresa. Essa linha do tempo, né, foi pega aí, foi feita com as imagens das câmeras de vídeo monitoramento ali daquela região, que é de fundamental importância, e aí mostrou para o cidadão e ele não teve mais o que dizer. Foi quando ele assumiu de forma fria e calculada que acabou matando, né, a própria tia, numa situação terrível, esganou a tia, colocou num quarto e atirou fogo na casa. Inacreditável a crueldade humana. A que ponto nós chegamos?